queridos! Tudo bom com você ou não? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa Semana da Fé Inabalável. É um mini curso que eu vou trazer para você nessa semana, onde você vai entender tudo o que você precisa entender sobre fé, como mantê-la, como impedir com que você perca ela, tá? Meu nome é Paulo Roberto, seu mentor, e eu quero, através desse curso, trazer para você, jorrar em você o que eu aprendi durante 13 anos de estudos de caso sobre como ter uma fé inabalável. Essa Semana da Fé Inabalável é um resultado do impacto que o meu livro Inabaláveis causou na vida das pessoas que leram ele. Então, como eu vi que elas estavam dando um testemunho muito positivo, falando que eu tinha que expandir isso para outras pessoas também entender esses princípios, eu decidi fazer um mini curso para você com o objetivo de abençoar a sua vida. Eu faço isso porque esse é o meu propósito. Eu tenho visto tantas pessoas que têm perdido a sua fé, que têm se tornado abaláveis, que eu decidi fazer esse mini curso e trazer para você as ferramentas necessárias para você ter, de uma vez por todas, uma fé inabalável. Por isso que eu preciso que você dedique-se a esse mini curso, que eu vou pegar na sua mão e vou conduzir você até a posição de ter uma fé inabalável, tá bom? Então, para não enrolar muito, para não ficar muito de blá blá blá, eu quero trazer para você hoje nossa primeira aula. Fé. Afinal, o que é? Qual sua importância na nossa vida? Quais seus inimigos? E como vencer esses inimigos? Tá? Vamos começar no primeiro ponto. O que é fé? Eu não quero ficar preso no que nós já aprendemos, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Você já sabe disso. Eu quero usar esse conceito de uma maneira diferente, aplicável na sua vida, tá bom? Olha só, eu acredito fielmente que todo ser humano tem fé dentro dele. A fé é um instinto que move o ser humano. A fé é um instinto que move tudo que você já viu. Todas as evoluções que esse mundo teve, todas as criações que esse mundo teve, tudo que você viu os cristãos fazendo durante milhares de anos, tudo que você fez, toda a civilização fazer, feitos extraordinários, coisas que pareciam impossíveis para eles, tudo isso tem origem na fé. Quando Deus criou o ser humano, ele colocou esse instinto no ser humano. Porque é incapaz você se relacionar com Deus, com esse ser que criou tudo, se você não tiver fé nele, porque ele é um ser invisível, é um ser espiritual. Então, se o ser humano não tem fé, ele não consegue se relacionar. Então, Deus, sabendo disso, colocou um instinto dentro do ser humano. Você ouve falar muito pouco sobre a fé no sentido de ser instinto, de ser algo nativo no ser humano. Quando você nasce, você já nasce com fé. Quando você acredita, por exemplo, que é capaz de andar de bicicleta quando você era apenas uma criança, você vai lá e consegue, a sua fé já estava em ação naquele momento. A sua fé já estava em desenvolvimento. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que a fé é algo que está dentro do ser humano. E a fé também tem uma importância muito grande na sua vida, porque ela move você. A fé tem o poder de despertar algo que move o mundo, o desejo. O desejo de fazer qualquer coisa. A fé tem o poder de despertar esse desejo. Por exemplo, alguém que nós conhecemos, o Steve Jobs, ele teve fé, ele acreditou, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, ele acreditou que era possível criar uma marca, uma super marca, a marca melhor do mundo, a maior do mundo. E como ele acreditou que aquilo era possível, ele conseguiu. A fé desperta um desejo, e para desejo não existe impossível. Guarda isso. Primeiro tudo começa na fé. Você acredita que algo é possível. Depois essa fé desperta em você um desejo. O que é um desejo? É uma vontade de fazer algo muito acentuada.
um desejo, uma vontade intensa, imensa de fazer alguma coisa. Aquilo que você não consegue parar de pensar, aquilo que te tira o sono. Esse desejo faz com que não exista impossível na sua vida. Então, qual que é a importância da fé na nossa vida, Paulo? A importância é que ela destrava portas. Ela abre portas que pareciam impossível para você. Porque ela tem um poder imenso, a fé tem um poder imenso de fazer com que você viva aquilo que você quer no futuro como se fosse realidade no presente. E isso é muito importante para o ser humano se desenvolver. Porque se ele começa algo e não acredita, ele para. Agora, se ele começa algo e acredita que é possível, ele começa já a vencer. Ele começa a viver o futuro no presente. E isso tira uma palavra que nós acreditamos muito hoje, no impossível. Isso acaba com o impossível. No dicionário da fé não existe impossível. No dicionário da fé, tudo que você quer fazer é possível. Tudo que você tem fé em fazer é possível. É isso que você tem que entender sobre fé. Ela é muito poderosa e ela destrava portas na sua vida. Só que ela tem inimigos. Quais são seus inimigos? O tempo, as lutas, as dificuldades. Se você é um cristão, o diabo, o mundo, o pecado, o preconceito, várias coisas que são inimigos da fé, tá? Então até aqui você já entendeu o seguinte: sem a fé, você não consegue fazer nada na sua vida. Tudo começa na fé. E depois que você entende isso, que você precisa de ter uma fé inabalável, você entra para o quarto ponto, que é como vencer os seus inimigos. Porque tudo na vida existe inimigos. E a sua fé não é diferente. Então, se você entende quais são os seus inimigos, então se você descobre as formas de vencer seus inimigos, automaticamente você vai ter uma fé inabalável. Então você já está perguntando: Paulo, quais são as formas de vencer os inimigos da fé? E eu já te falo desde já. A primeira ferramenta que você precisa ter para vencer os inimigos da fé é ter conhecimento sobre isso, tá? Você precisa conhecer os seus inimigos para você poder vencê-los. É por isso que nesse curso eu quero trazer esse conceito para você. Quais são os seus inimigos? Quais são eles e como vencê-los? Eu costumo dizer que nada vai te custar tão caro quanto a falta de conhecimento. O conhecimento é algo importantíssimo para você conseguir vencer os inimigos da sua fé. Nesse ponto aqui, o conhecimento não é só para você encher a cabeça. O conhecimento, ele é ferramentas certas. O conhecimento é dicas, é estratégias para você vencer os inimigos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa semana. Eu quero trazer os conceitos sobre como vencer esses inimigos para você ter uma fé inabalável. Como eu disse anteriormente, eu quero guiar você, eu quero pegar na sua mão, além de ser o seu GPS e te dizer o caminho, eu vou pegar na sua mão e vou levar você até a posição de ter uma fé inabalável. Nessa primeira aula eu só queria te dizer o que é fé mesmo, qual que é a importância da fé e como vencer os inimigos que ela tem. Você se vence com o conhecimento que eu vou te passar, que eu adquiri durante 13 anos, não é um ano. Não é um mês, não é 13 meses, são 13 anos. Eu vou resumir isso para você e vou trazer esse conceito porque eu quero que você tenha uma fé inabalável. Só que você precisa entender que a fé é muito mais do que você ouve falar. A fé é o instinto que está dentro de você. E nessa semana nós vamos aguçar esse instinto. Nós vamos despertar esse instinto. Porque eu acredito que se você tem fé, todas as portas que estão fechadas na sua vida se abrem, tá? Todas as portas se abrem. Você vai ver os grandes homens da história, os grandes homens da Bíblia, tudo o que eles conseguiram foi por fé. Sem a fé era impossível Abraão ter saído de um lugar distante. Sem a fé era impossível, por exemplo, Thomas Edison inventar a lâmpada, isso que está nos iluminando agora. Alguém que venceu 10 mil derrotas
para descobrir a lâmpada, não conseguiria ter vencido isso sem uma fé inabalável. Tudo que vai mal na nossa vida é porque não tem fé. Tudo que não está andando é porque falta a fé necessária para destravar portas, para quebrar correntes. Porque para a fé não existe impossível. Para a fé, para o desejo que a fé causa, não existe impossível. Eu quero te perguntar, como está a sua vida? Como está a sua fé em Cristo? Como está a sua fé nas coisas que você faz? Como está a sua fé na sua família? Como está a sua fé em você mesmo? É essas perguntas que nós vamos responder nessa semana. E eu vou trazer ferramentas para você conseguir vencer as áreas que você está com falha. Então eu quero chamar você junto comigo a despertar esse desejo de ter uma fé inabalável. Tá bom? Amanhã nós vamos entrar com tudo nesse conhecimento. E eu tenho a certeza de que isso vai mudar a sua vida. Crie uma expectativa no seu coração. Saiba que o que eu vou te passar aqui é muito tempo de conhecimento sobre o assunto. Você vai economizar muito tempo da sua vida se você vir comigo nesse entendimento. Tá bom? Eu quero encerrar por aqui só recapitulando esse conhecimento do que é fé. Fé é um instinto. Ela é um instinto. Qual é a importância? Ela destrava portas na sua vida. E na próxima aula eu vou ensinar como ela destrava essas portas. Tá bom? Então fique com Deus. Vou encerrando por aqui e nos vemos amanhã na próxima aula. Fui!